Fala galera, como vocês estão? Saúde da Bahia. Nós vamos começar agora a falar de um dos tópicos mais importantes, se não o mais importante do direito constitucional, que são os direitos fundamentais. Você pode perceber que às vezes um edital não cobra a organização do Estado, que na minha opinião é a matéria mais importante do direito constitucional, porque dá base para todas as outras. Ali você tem uma visão panorâmica dos poderes, dos órgãos em cada ente, né? Às vezes ele não cobra poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, mas dificilmente, eu tenho a audácia de falar que 5% dos editais não vão cobrar direitos fundamentais. Às vezes ele pode não cobrar todas as espécies dos direitos fundamentais, mas uma, duas espécies, indubitavelmente, sempre você vai encontrar em qualquer tipo de edital, beleza? Então nós vamos começar agora a fazer uma introdução acerca dos direitos fundamentais. Nesse primeiro bloco aqui eu quero fazer só uma introdução rápida para você entender algumas coisas e alguns direcionamentos para que nós possamos continuar o nosso curso com coerência, beleza? Então vem aqui comigo, por favor. Vou até puxar aquela telinha que eu gosto, que eu fico aqui junto com vocês, beleza? Eu quero que você entenda, para começarmos, o seguinte. Nós vamos falar a partir de agora, então, acerca dos direitos fundamentais. E aí, pessoal, quando eu falo de direitos fundamentais, você tem que entender que o termo direitos fundamentais é um gênero, beleza? Quando eu me refiro a direitos fundamentais, eu estou fazendo referência a tudo aquilo que encontra-se do artigo 5º ao 17 da Constituição Federal. Então, eu vou até colocar do ladinho aqui, de uma cor diferente, que direitos fundamentais é um gênero. Agora, esse gênero, ele abarca 5 espécies. Eu vou colocar 5 espécies aqui agora e depois nós vamos começar alguns detalhes aí para você tomar um certo cuidado. Quer ver? Então, vem aqui comigo. Então, quando eu falo de direitos fundamentais, eu estou falando de um gênero e aí nós vamos ter 5 espécies. Nós vamos ter os direitos individuais. Nós vamos ter os direitos sociais. Nós vamos ter um assunto chamado de nacionalidade. Próxima espécie nós temos os direitos políticos. E por último você tem os partidos políticos. Agora, o que eu quero que você entenda? Os direitos individuais nós vamos encontrar basicamente no artigo 5º da Constituição. Os direitos individuais nós vamos encontrar dos artigos 6º ao 11. Nacionalidade nos artigos 12 e 13. Direitos políticos do 14 ao 16. E os partidos políticos nós vamos encontrar no artigo 17. Então, esse aqui, vou até chamar agora vocês aqui comigo. Esse aqui é o esquema básico acerca dos direitos fundamentais. Beleza? Direitos fundamentais, então, é tudo aquilo que você encontra do artigo 5º ao 17. Porém, os direitos fundamentais, gênero, ele abarca 5 espécies. Direitos individuais, artigo 5º, onde nós vamos encontrar 78 incisos e 4 parágrafos, uma parte extremamente prolixa. Direitos sociais, artigo 6º ao 11. Nacionalidade, outro assunto muito recorrente em prova, artigos 12 e 13. Direitos políticos do 14 ao 16 e os partidos políticos no artigo 17. Agora, por que eu fiquei frisando essa história de gênero? Porque eu quero que você entenda a relevância entre gênero e espécie. Eu sei que direito fundamental é um gênero e esses 5 aqui são espécies. Onde eu quero chegar nessa história toda para você não ter problema na hora da prova? Coloca uma observação aqui, por favor. Vamos lá. Coloquem assim, ó. Observação. Tudo aquilo que for aplicado ao gênero, deve ser estendido às espécies. Porém, a recíproca
não é verdadeira. Porém, a recíproca não é verdadeira. Professor, como assim? Não entendi não. Vamos lá. Eu vou te dar dois exemplos que, na minha opinião, são exemplos emblemáticos e exemplos muito cobrados em prova. Abra aí agora na sua casa, não interessa se você está de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Abra aí agora o artigo 5º, parágrafo 1º. Peraí, o artigo 5º, ele trata ali dos direitos individuais, certo? Mas olha o que o parágrafo 1º vai falar. Parágrafo 1º fica lá no final. O inciso 1º fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Eu quero o parágrafo, lá no final. Olha o que o parágrafo falou. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então perceba, ele está em uma espécie, mas no parágrafo 1º ele fez referência ao gênero. Então ele falou que os direitos fundamentais têm aplicação imediata. Então, meu amigo, peraí. Se o direito fundamental tem aplicação imediata, consequentemente, as suas espécies vão ter. Então, em regra, os direitos individuais têm que ter aplicação imediata, os direitos sociais precisam ter aplicação imediata, os direitos políticos, por quê? Se está para o gênero, tem que estar para a espécie. Agora, por incrível que pareça, não é esse o caso mais cobrado em prova. O exemplo indiscutivelmente mais cobrado em prova é esse aqui. As famosas cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas nós já sabemos muito bem que é um núcleo da Constituição que não pode ser abolido. Uma cláusula pétrea pode ser alterada, pode ser modificada, mas não pode ser abolida, ok? Agora, caminha lá, por favor, no artigo 60, parágrafo 4º. Vamos analisar um detalhe, eu vou lhe mostrar questões de prova inerentes a esse assunto. Quando você pega o parágrafo 4º do artigo 60, ele fala assim, ó, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Aí ele vai soltar as 4 cláusulas pétreas. Vamos conferir? A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e o último, os direitos e garantias individuais. Os direitos e garantias individuais. Ei, eu já vi essa questão incontáveis vezes em provas, sobretudo do CESP, pra você ter noção. Ele fala assim, olha pessoal, devido ao fato dos direitos fundamentais serem cláusulas pétreas, pode parar. Direito fundamental não é cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea são os direitos individuais. Então, peraí. Se tá para a espécie, não significa que está para o gênero. Beleza? Por isso é importante demais, a partir de agora, você dissociar essa história de gênero e de espécie. Se eu coloquei para o gênero direito fundamental, eu tenho que aplicar para as espécies. Agora, se eu coloco para a espécie, não necessariamente eu tenho que estender para o gênero e eu não vou estender para o gênero. Exemplo clássico, as cláusulas pétreas. Beleza? Agora entenda. Antes de eu começar a imergir nas espécies, que são bem prolixas, por sinal, sobretudo o artigo 5º, os direitos individuais, eu tenho que falar um pouco ainda do gênero. Eu tenho que explicar a finalidade do direito fundamental, a justificativa, a evolução, as suas características, os 4 status de Jelinek, o que é uma teoria de eficácia horizontal de direito fundamental. Então tem muita coisa ainda acerca do gênero que eu preciso estabelecer para vocês, para que depois eu tenha base, eu tenha propriedade para imergir nas espécies. Beleza? Então não perca, a partir de agora, né, nos próximos blocos, nós vamos falar um pouco aí desses detalhes acerca do gênero, direitos fundamentais. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!